hoje vamos continuar fazendo a análise do texto da página 32, ado. Então, dá uma pausa no vídeo, corre lá, lê o texto novamente. Aliás, só se apressa para ir ler, mas leia com bastante calma esse texto, porque leitura nunca é demais. Depois você volta aqui, continua o vídeo e nós vamos completar os exercícios da página 34 juntinhos, tá bom? Então, no exercício 35, em relação aos contextos do poema, responda. Na letra A, quem o escreveu? Quem escreveu esse poema? Então, no final do poema, nós temos o nome do autor, que é Dylan Camargo. E lá no finalzinho da página, nós temos um pequeno resumo de quem é esse autor. Então, Dylan Camargo é autor de diversas obras voltadas ao público infanto-juvenil. Ele nasceu em Itaqui, no Rio Grande do Sul, e era assíduo frequentador de bibliotecas. Na adolescência, fundou um grupo que apresentava um programa de músicas em rádio. Nas palavras dele, ler e escrever é como uma segunda natureza, aquela que me revigora, me conforta e me dignifica. Então, agora que você já conheceu um pouquinho mais sobre quem escreveu esse texto, pode colocar lá na resposta da letra A, que foi Dylan Camargo. E na letra B, para quem esse texto foi escrito? Então, ao lermos ali o Conhecendo o Autor, nós vimos que Dylan Camargo, ele escreve histórias infanto-juvenis. Então, esse texto também que nós lemos lá da página 32, o ado, também foi escrito para o público infanto-juvenil. Então, coloca como resposta na letra B, que o texto foi escrito para o público infanto-juvenil. E na letra C, onde poderíamos encontrar textos como esse? Nós podemos encontrar esses tipos de textos em livros, almanaques de jornal, blogs literários, principalmente em almanaques de jornal que é voltado para a criança, para o público infanto-juvenil, blogs literários que também possuem conteúdos voltados para o público infanto-juvenil. No exercício 33, pede para você ler a estrofe abaixo e responder as questões. A estrofe diz o seguinte: come uma letra, me letrei, fiquei letrado. Que sentidos pode ter a palavra comi no trecho? Nesse trecho, o autor está usando o sentido figurado. Então, provavelmente, quando ele fala que comeu, quando ele diz comi, ele está falando no sentido figurado, no sentido de que ele desfrutou da letra, desfrutou da palavra, desfrutou do texto. Então, pode colocar como resposta: é provável que tenha o sentido de desfrutar o momento. E na letra B, o que é ser letrado? E agora eu procurei no dicionário que eu tenho aqui em casa. Agora, se você não possui um dicionário, você pode usar um dicionário virtual. Olha lá no Google que tem bastante opção, tá bom? O que eu encontrei é que o sentido da palavra letrado quer dizer que é uma pessoa provida de cultura, com instrução em relação aos estudos. Então, olha a resposta que eu formulei. E se você achou outro significado, não tem problema. Pode colocar o seu, tá bom? Segundo o dicionário, uma pessoa letrada é uma pessoa que possui cultura, instrução em relação aos estudos. E lá na letra C pergunta o seguinte: você se considera letrado? Por quê?
E aí, você se considera letrado? Você é instruído nos estudos? Você tem cultura? Você acha que você é letrado? Por quê? Não esquece de explicar o motivo da escolha da sua resposta, tá bom? Aí depois me conta lá no chat, tá? Vou aguardar. E agora no exercício 37. Explique o sentido das seguintes palavras usadas no poema. Se você quiser, você pode discutir isso com a mamãe, com o papai ou com quem está com você neste momento. Então, qual o sentido da palavra embananado no texto? Provavelmente, o autor utilizou essa palavra no sentido figurado, querendo dizer que a pessoa está confusa. E atomatado? Vocês sabem que o tomate é vermelhinho. Então, ele utilizou o termo atomatado para que a gente lembre da cor do tomate e podemos utilizar essa expressão quando estivermos envergonhado. Vocês já perceberam que uma pessoa, quando está envergonhada, ela fica com as bochechas vermelhinhas? E tem pessoas que ficam tão vermelhas que ficam até parecidas com um tomate, sabia? Você já viu alguém assim? E acebolado? Qual seria o sentido dessa palavra usada no poema? Ao lembrar de cebola, nós nos lembramos de duas coisas. De quando cortamos a cebola e ela nos faz chorar. Ou de quando nós experimentamos a cebola e ela está tão ardida que nos lembra um momento assim de nervosismo, de tensão. Então, no poema, provavelmente a palavra acebolado tem o sentido de choro ou de mau humor, de braveza. Agora, no exercício 38, em que situações as palavras da atividade anterior poderiam ser usadas? Liste algumas delas. E olha só, no quadrinho vermelho, que está combinando com o embananado, você vai colocar uma situação referente a essa expressão, tá bom? E assim por diante. Quadrinho azul, quadrinho alaranjado. Então, em qual situação utilizamos a palavra embananado? Como eu já comentei, quando a pessoa está confusa ou atrapalhada. E a palavra atomatado? Em um momento de ansiedade ou vergonha. E a palavra cebolado em uma situação de tristeza ou mau humor. A sétima estrofe do poema diz o seguinte: senti uma emoção, me emocionei, fiquei emocionado. E agora para você pensar, quais situações te deixam mais emocionado? Se você quiser, você pode me contar aí no chat, tá bom? E nós nos encontramos amanhã.